Mano, a live não vai, velho. Agora tá liberado. Deixa o Felipe entrar de novo aqui. Esperar o Felipe de novo. Fui pro Instagram dele e travou novamente. Qual a importância da constância? Não consigo ter. A gente vai falar, jovem. Lembra de perguntar daqui a pouquinho aí. Vamos tentar acionar aqui o Felipe para ver se dessa vez vai. Você crê que dessa vez vai? Já foi. Já deu certo. O Felipe tentou entrar 4 vezes na live, não conseguiu. Ele abriu a live, eu tentei entrar na dele, também não consegui. Travou. Mas bora lá, nós vamos falar por que algumas pessoas prosperam e outras não. Felipe Fernandes da Alemanha, exatamente. Da Alemanha. Exatamente. Ele mesmo. Pessoal, agora vai. Felipão tá aí na área, manda um convite aí, Felipe. Está liberado. Em nome de Jesus. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? O som tá perfeito? Tá tudo certo aí? Dá um joinha aí se estiver tudo certo. Enquanto eu vou aceitar. Agora vai. Felipão. Meu amigo, meu brother. Rogério aí na área. Iago, tamo junto. Bora lá. FGP Motors. Bora lá, Kleber. Por que algumas pessoas prosperam e outras não? Por que você acha, hein? Isso acontece. Será que acontece na vida só na vida de alguns? Você tem que entender o seguinte. Fala, Anderson. Tamo junto. Marcos. Tamo junto, Marcos. Ainda não apareceu, Felipe. Felipe, aqui é a mensagem dele. Felipe não está conseguindo entrar na live. Felipe, faz uma oração aí, Felipe. Faz uma oração aí, está liberado. E vê o local que você está aí, se a internet realmente funciona nesse local. Mano, deve ser uma atualização do Instagram. Chama de novo aí, vamos ver. Porque uns têm propósito e outros têm pilantragem. Aí, ó, já está começando as respostas aí. Por que algumas pessoas prosperam e outras não? Felipe, manda aí de novo aí, vamos ver se vai agora. Deixar a pergunta aqui para vocês. Prepara aí, mano. Live assim acontece só uma vez, tá? Quando tem toda essa situação de resistência nível hard, é porque vai ser pesado. Ó, outra pessoa, me chama aí para ver se o problema está sendo só com o Felipe. Kleber, você tá aí? Me chama aí, por favor. Vamos ver se vai liberar. Deixa eu fixar aqui, ó. Chama aí alguém. Cadê? Giziane, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo com a Giziane. Boa noite, Aí, Alan. boa noite. Aí, ó, Felipe, deu certo. Eu vou sair então, mas eu acho que deve ser essa questão que eu falei, o computador dele, se ele tiver logado e o celular também, buga. Ah, aí, ó, Felipe, se o seu celular estiver logado no Instagram e o seu notebook também, aí tem um problema de bug. Se tiver É. acontecido isso,
Desliga um, liga o outro. E é isso. Obrigado, Ziane. Tô saindo, tchau, beijo. Beijo, cara. Bora lá. Então, Felipão. Olha lá, o Clebão tá aqui também. Já fez o teste aqui. Manda aí de novo, Felipe, o convite. E se for esse o erro, descobrimos. A resistência era um erro técnico. Felipão, manda aí o convite. Meu computador está desligado. Então vai. Violento. Manda aí. Você tem uma mensagem para entregar, jovem. Por isso está travando. E eu também. Então você vai extrair a mensagem que eu tenho para entregar e eu vou extrair a mensagem que você tem para entregar. E todos que estão aqui na live vão receber a mensagem e vai extrair algo poderoso de si mesmo para enxergar o potencial que vocês são em Deus. Entendeu? Por isso está travando. Cadê o Felipe? Deixa eu te mandar o convite aí, Felipe. Aceita aí. Vamos ver o enviando. Agora foi. Não tem volta. Eu nunca vi isso, cara. Eu tentei entrar na live 5 vezes. Vou acionar meu Homem de Ferro aqui, ó. Vai funcionar. Mano, bora lá. Graças a Deus que deu certo, hein, mano? Deu. Graças Vamos lá. O tema da live é o seguinte: por que algumas pessoas prosperam e outras não? Certo. Eu sei que vai explodir uma mensagem poderosa do seu coração e do meu, em unidade, e nós vamos explodir uma mensagem poderosa aí para todos que estão aqui na live. Prepara aí caderno, caneta e o coração. Bora. Vai ser surreal. Filipão, eu vou ir falando, né, e você já emenda aí aquilo que tiver no seu coração para transbordar poderosamente. Mas eu tenho para mim alguns pontos específicos sobre prosperidade. Eu cheguei a falar aqui antes de você entrar na live. O primeiro ponto, para mim, crucial, que prosperidade não são coisas, não são resultados, não é dinheiro, não é glória, poder, governo, autoridade, qualquer outra coisa semelhante, né? A prosperidade tem a ver com uma pessoa e essa pessoa é Jesus, né? A prosperidade realmente que faz sentido para a vida e que nos traz paz de espírito é a pessoa de Jesus. Então, se a pessoa não tem uma vida com Jesus, ou se ela nunca teve uma experiência de novo nascimento, não é conhecer um Jesus de ouvir falar que as religiões pregam por aí, mas é um Jesus vivo que veio ao mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará. Um Jesus vivo que transforma, que não julga, que não condena, mas pelo contrário, nos aceita da forma que nós somos, trazendo perdão, graça e favor, mesmo nós não merecemos, né? Mesmo com tantas falhas, a gente sabendo que nós somos amados, e ele gera em nós essa convicção, né? Nos traz essa clareza de vencer essa posição de não merecimento, de rejeição, de tantos traumas, bloqueios ou comparações que nós fazemos com a vida, né? De outras pessoas baseadas na nossa, achando que prosperidade é a pessoa ali da esquina que está tendo, né? O meu amigo, a minha amiga, o meu parente, ou uma pessoa que eu conheci ontem nas redes sociais. E baseia que prosperidade é com aquilo que a pessoa mostra, né? A glória dela e o resultado que ela tem em vida. E acha que prosperidade é isso, né? Resultado qualquer pessoa tem. E isso não tem nada a ver com prosperidade, né? Tem pessoas que vivem de uma forma simples e, entre aspas, não têm condição financeira como outras pessoas têm, mas por ter Jesus e por ter uma experiência de novo nascimento, essas pessoas são muito mais prósperas do que muitos milionários. Porque prosperidade tem a ver com a pessoa que é Jesus, e o segundo ponto é o estado do espírito. Então, se eu consigo viver a minha vida de uma forma digna em Cristo, eu sou próspero, mesmo não tendo fortunas. Não estou falando que você não deva ter, mas a única situação que você precisa ter, assim como eu e qualquer outra pessoa na face da terra, é não deixar o dinheiro nos ter. A partir do momento que a riqueza, os resultados que essa vida possa nos oferecer, elas começam a nos ter, nós deixamos de ter a paz de espírito, mesmo carregando Jesus Cristo.
Então isso é uma linha muito fina. Às vezes nascemos de novo, carregamos Jesus dentro de nós, temos uma vida com Ele, mas somos tomados pelas coisas externas e perdemos a paz de espírito. A paz de espírito é o hábito para a gente poder identificar realmente o sentido da prosperidade. Então, o ser próspero, né, iniciando a live, é a pessoa de Jesus. A partir do momento que você tem uma experiência com Ele, não de uma forma religiosa, mas de uma forma genuína, poderosa, do novo nascimento, você vai para o segundo ponto, porque você vai ser uma habitação dele. Por ele morar dentro de você, ele vai te trazer algo chamado paz de espírito. E você vai ter convicção que não são as coisas externas que te traz paz, mas sim algo que é interno, que te traz paz, tranquilidade, que você pode deitar a sua cabeça no seu travesseiro e ficar em paz com a pessoa que você é em Jesus. Então, uma das coisas que me deixa muito indignado nos dias atuais é pessoas vêm de prosperidade como se fosse ter coisas, resultados, e é a melhor maneira de vender, porque as pessoas elas são tomadas pelos, né, nós temos 5 sentidos, mas pelos 2 principais sentidos, que é a visão e a audição. Aquilo que eu vejo e ouço me faz desejar ter a prosperidade que outros têm. E isso, na realidade, é uma cegueira espiritual e se torna surdo também espiritualmente falando. Você está sendo conduzido por aquilo que você está ouvindo e por aquilo que você está vendo. Quando eu sou conduzido por aquilo que eu ouço e por aquilo que eu vejo, eu estou andando pelas coisas externas. Então, é ao contrário da fé. Então, para ser próspero, eu não tenho que andar pelas coisas externas, mas sim por algo interno que eu carrego. Exatamente. É o seguinte, Alan, para a gente poder explanar esse assunto, a gente precisa entender alguns pontos cruciais que envolvem a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa mentalidade e toda a construção que foi feita desde nossos antepassados até os dias de hoje. Então, primeira coisa, você que está nos ouvindo aqui, na sua cabeça, hoje, você tem uma construção do que é realmente ser uma pessoa próspera. Então, por exemplo, na sua cabeça, você que está aqui ouvindo a gente, foi construído uma cultura do que significa ser próspero. Então, uma pessoa próspera, igual eu vi aqui uma pessoa falando, o WB.Jonathan, ele diz, prosperidade não é ser rico. Então, é exatamente isso. Foi criado em nossa mente uma cultura sobre o que é ser próspero. Então, próspero é uma pessoa que tem uma BMW, é uma pessoa que mora muito bem, que viaja, que tem regalias, que tem uma vida acima da média. Então, isso foi construído na nossa sociedade, na nossa cultura, como prosperidade. Mas só que, se a gente for olhar para trás, se a gente for olhar para tudo aquilo que foi construído, vocês vão ver uma coisa interessante. A forma de nós pensarmos hoje é apenas uma indução de nós caminharmos em uma direção. Então, se nós olhamos para trás, muita coisa que nós acreditamos hoje é apenas uma construção, uma forma de forçarmos a queremos ter coisas, estarmos em lugares, queremos estar com pessoas e assim por diante. Então, o primeiro ponto que a gente tem que conversar, se tratando de riqueza, prosperidade, abundância, é a gente realmente entender ao pé da letra o que significa cada uma dessas palavras. Em vez de nós sermos apenas massa de manobra ou sermos levados de lá para cá, de cá para lá, a gente precisa primeiro entender realmente o que significa prosperidade, o que significa abundância, o que significa sermos prósperos. Prosperidade, como o próprio Alan disse, é muito mais do que coisas materiais. Abundância é muito mais do que coisas materiais. Ser rico é muito mais do que ter coisas materiais. Se nós olharmos para o Velho Testamento, ser rico era ter jegue, jumento, cabrito, cabra, ovelha, é ter plantação. Há muitos anos atrás, quem cuidava de animais e tinha posses de animais era uma pessoa muito rica. E hoje em dia,
considerado segundo a sociedade é quem tem muita coisa material. Mas só que o negócio é o seguinte, a gente entra num grande tabu. Se a riqueza se resume a coisas materiais e quem tem resultado é somente quem tem coisas materiais, a gente entra num dilema muito grande. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ter resultado. Até o diabo pode ter resultado. O diabo, ele pode ter muitas coisas materiais e dar coisas materiais para pessoas. Então, para a gente poder chegar no ponto que a gente está conversando aqui, a gente tem que entender da onde que é, qual que é o nosso conceito sobre prosperidade, abundância e riqueza, o que que a gente decide acreditar e para onde nós vamos conduzir a nossa vida. Porque senão nós vamos ser levados de lá para cá, de cá para lá, por qualquer sopro de ensino. Então, você que está nos ouvindo aqui, primeira coisa que eu quero falar para você, eu e o Alan, além de nós sermos amigos, irmãos, parceiros, a gente tem uma aliança de falar a verdade. E para falar a verdade que está dentro do nosso coração, a gente está precisando desconstruir muita coisa. E desconstruir coisas que são ditas todos os dias na sua mente como eu chamo de anticonhecimento. Anticonhecimento o JB está perguntando como ser rico em Jesus. A gente vai falar sobre isso. Então, pra gente, eu chamo de anticonhecimento. Anticonhecimento é uma meia-verdade, né, Alan? É uma verdade contada pela metade. A verdade contada pela metade, quem faz isso é o próprio Satanás. Isso é uma mentira. Verdade contada pela metade é mentira. Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é realmente a base de tudo. E eu e o Alan, a gente crê na palavra, a gente crê na Bíblia, a gente crê em Cristo, a gente tem Jesus, a Bíblia como confissão de fé. E a gente sabe que todo poder, toda glória, toda riqueza foi dada ao nome de Jesus. Tudo que há de mais importante no céu, debaixo do céu e debaixo da terra foi concedido em autoridade a um nome chamado Jesus Cristo. Então nós cremos que em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Porém, nossa função aqui em vida é de trazer à existência todas essas promessas, essa palavra, no material, nesse mundo que nós vivemos hoje, nessa dimensão que nós vivemos hoje. E essa é a grande função. Então, não quer dizer que quem tem o material tem tudo. Mas quem tem a verdade e a essência, ela precisa ter o tudo. São duas coisas diferentes. Então, pessoal, a gente sempre fala, e esse é o desejo do nosso coração, que você conheça a verdade e aprofunde na verdade. E não seja levado por qualquer sopro de ensino, fazendo com que você seja viciado em ter sempre algo como se fosse uma novidade de vida. A novidade de vida é Cristo. Exato. E o nosso alvo é conhecer Ele no mais profundo que nós consigamos conhecer em vida. Exato. Exatamente. Então, dentro disso, eu vejo que Felipe, a gente tem uma linha muito próxima, né, em unidade de ensino. E porque a gente não fica querendo buscar agradar as pessoas ou agradar qualquer pessoa que seja, né, para poder estar bem, né? Mesmo que a verdade, entre aspas, nos separa, mas a verdade que é falada da minha boca, ela me cura. Mas para quem não é aberto à verdade, ela se fecha, porque ela não está aberta à verdade, porque vive uma vida de mentira. Então a gente tem que entender um ponto seguinte. Jesus mesmo disse isso, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci. Então você conhece alguém que não tem aflição? Alguém que passou pela terra que não teve? Existe alguém que vive hoje sem aflição? Que não vai ter? Então você tem que se contentar com essa promessa, que é uma promessa que Jesus já deixou bem claro. E nós vamos herdar só pelo fato de habitar na terra. No mundo tereis aflições,
Só que não, a gente quer ter o bom ânimo, né? A gente quer ter o resultado, a gente quer ter a glória, a gente quer ter o crescimento e acha que não vai ter dias maus. Acha que não vai ter dificuldade, acha que não vai ter situações que possam querer nos parar. Mas mesmo Jesus disse isso, porque nós estamos aqui. E esse mundo que nós vivemos é um mundo que, infelizmente, foi entregue ao diabo. Se você pegar toda a história, né, desde a criação até os dias atuais, a gente vê que desde que o mal entrou no mundo, desde que o pecado, a morte entrou no mundo, o mundo se tornou mal. E pelo fato de vivermos aqui, nós teremos dias maus. Então você precisa entender esse ponto. Que você vai passar pelas aflições. Você, eu, todos nós vamos passar. Teremos problema, mas tem o quê? Bom ânimo. Esse bom ânimo é quando eu entendo quem eu sou em Jesus para vencer aquela aflição que eu estou passando. Só que tem um ponto muito, muito fino. Eu permito viver na aflição, às vezes, mais do que deveria. Igual o povo lá no deserto. Era 40 dias do Egito a Canaã. Os caras demorou, né, nem chegaram, né, morreram no deserto. 40 anos. Por quê? Eles tinham a promessa, tinham a direção, sabiam da onde Deus tinha tirado eles, para onde Deus ia levá-los, porém, eles não deram abertura para poder ser ressignificados situações internas que foram colocadas diante dele pelo tempo de escravidão. Só que hoje nós vivemos um tempo de escravidão emocional, assim como era naquela época. Só que, assim como eu falei, pela audição e pela visão. Por aquilo que eu vejo, eu sou programado. Por aquilo que eu ouço, eu sou programado. Então, por aquilo que eu estou vendo e estou ouvindo, eu estou sendo programado a viver aquilo que eu estou enxergando e ouvindo. Dentro de não ter o alcance e não viver aquilo que tanto eu vejo e ouço, eu fico aflito. Só que eu só terei bom ânimo quando eu alcançar. Eu te faço a pergunta: realmente você precisa alcançar isso para ter bom ânimo? Ou realmente Deus tem para você isso que você deseja alcançar? Porque são coisas totalmente distintas. Viver o que faz sentido para mim e de viver a vontade de Deus. Porque o que faz sentido para nós, talvez não faz sentido para Deus. O que faz sentido para nós, talvez é por aquilo que nós estamos ouvindo e vendo o tempo todo. E foi despertado em nós o interesse de ter aquilo. E por não ter, teremos aflições. Passamos por dificuldade. Por que alguns prosperam e outros não? Por que uns estão tendo um resultado e outros não? Por que essas pessoas alcançaram e eu não? Eu sou tão bom, tão certo. Sou um cara, sigo a linha reta daquilo que precisa ser feito e não consigo alcançar a minha prosperidade. Por quê? Está olhando para fora. Está vendo que a prosperidade é externa. Só que a prosperidade, ela não é externa, ela é interna. Ó, o Felipão caiu de novo aqui, Felipe. É isso aí, mano. Chama de novo aí que vai dar certo. Então, a prosperidade, ela não é externa, é interna. Então, aflições todos nós teremos. Baseado no quê? Baseado no que está sendo as suas aflições? Nas comparações de vida que você tem com a outra pessoa? Baseado em que é a sua aflição? A falta de resultado que você está tendo em uma área que outras pessoas estão tendo e você acha injusto? Você está aflito por causa disso? Qual que são as suas aflições? Ou as suas aflições são internas de identificar a falta de dependência em Deus e corrigir algo interno e não externo. O externo não pode preencher o interno. Se preencher é por um momento. Vai passar. Deixa eu ver se o Felipe está aqui de novo. Vai passar. Felipe, te chama aí de novo na live aí. Então, se eu estou sendo conduzido por algo que é externo, vai passar. Você precisa entender que a alma do ser humano, ela é insaciável. A alma do ser humano, ela é insaciável. Por isso que ela quer coisas, quer buscar coisas, quer ter coisas e não para de buscar até que alcance. E quando alcança, ainda continua faltando coisas. Então, eu ando aflito por aquilo que não tenho. E quando eu tenho, eu deixo de ser aflito. Só que não, surge uma outra aflição porque eu preciso alcançar algo que eu não alcancei ainda. Então eu vou viver uma vida de aflições até a morte. Então é uma vida que só vou ter aflições. Nunca vou ter bom ânimo. Não, o bom ânimo é olhar para Jesus e saber que ele venceu e eu também posso vencer. Mas quem você precisa vencer? É as coisas externas que faz você vencer?
Ou você precisa vencer você mesmo, tudo aquilo que foi construído dentro de você, que você se permitiu, pela admiração que você tem pelas coisas externas, e não se permite a desconstrução interna que você precisa ter, o bom ânimo de ressignificar situações que foram construídas de uma maneira errada, para realmente começar a viver algo que você nunca viveu. Porque, às vezes, nós estamos vivendo sonhos de outras pessoas e ficamos aflitos por não ter realizado coisas que deveríamos realizar na nossa cabeça. Mas isso tudo foi uma programação. Então, alcançar o objetivo, a realização de um sonho, ou viver uma vida cheia de resultado, não me faz ter bom ânimo. O que faz eu ter bom ânimo é olhar para Jesus e saber que ele venceu. Então, eu vivendo uma vida nele, eu também vou vencer. E a principal pessoa que eu preciso vencer hoje se chama Alain Bonfim. A principal pessoa que eu preciso vencer hoje se chama Alain Bonfim, que sou eu mesmo. Eu que me limito, eu que me diminuo, eu que não acredito, eu que julgo, eu que sou conduzido pelas coisas externas, eu que sou invejoso, procrastinador, soberbo, arrogante, prepotente, qualquer nome que você queira dar. Esses somos nós. Mas eu tenho que ter bom ânimo para vencer essas situações internas que faz eu ter aflições. Aflições porque na minha arrogância eu quero alcançar, mas eu não alcanço. Aflições porque eu quero ter resultado em uma área específica, mas não consigo ter. E eu não consigo conviver em paz com aquilo que eu não alcancei. Então quer dizer que a minha paz está naquilo que eu alcanço e não naquilo que eu sou. Eu preciso entender quem eu sou. Se realmente eu sei quem eu sou em Cristo, eu terei aflições. Mas por saber quem eu sou em Cristo, eu também terei bom ânimo. Para não permitir aquilo que está como trevas na minha vida, limite o meu crescimento nele. Aflições nós vamos ter. Não é um resultado que vai impedir que você não tenha aflição. Não é uma realização de sonhos que vai impedir que você não tenha aflição. Pelo contrário, às vezes os resultados, uma realização de sonho, pode encobrir uma verdade que precisa ser tratada na sua vida. E está sendo preenchido com a mentira momentânea, que não tem peso nenhum perto da eternidade. É algo tão vazio, ao mesmo tempo tão passageiro, que não transforma a vida de ninguém. Mas, pelo contrário, gera o engano. Não estou falando que você não deve ter resultado. Eu não defendo aqui o evangelho da pobreza ou o evangelho da prosperidade. Estou aqui trazendo uma linha de você ser um bom mordomo daquilo que Deus te confiou, que é a sua própria vida. Cadê você, Felipe? Cadê você, Felipe? Caiu. Volta aí, mano. Cadê você, jovem? Dá um alô aí quando você entrar na live. Então, agora essa live aqui, ó, existe uma resistência. Por quê? Porque pelo algo que nós vamos ser falado, vai ser compartilhado, não é natural. Quando você tem um olhar natural para as coisas, você enfrenta a sua vida de uma forma natural. Natural. Lógico que tudo é natural. Não estou falando que não seja. Mas você precisa ter um olhar espiritual. Porque o mundo espiritual, ele anda junto com o mundo natural. Só que quando eu tenho um olhar espiritual para as coisas, eu vou ver aquilo que tem impedido o meu crescimento em Deus em qualquer outra área na minha vida. Qual é o objetivo de crescer em uma área? Qual que é o objetivo? Por que algumas pessoas prosperam e outras não? Você tem que entender, e volto a falar, que prosperidade não é ter resultados, não é ter riqueza, não é ter governo, ganhos. Não é viver uma vida extraordinária, cheia de poder e realizações. Isso tem nada a ver com prosperidade. Isso é tão pobre perto daquilo que você deveria, o que é realmente rico e tem valor, que é a sua vida interna. Se você não tem resultado financeiro, não quer dizer que você não é próspero. Você só não avançou em uma área da sua vida. Por uma mudança de mentalidade ou alguma situação interna que você precisa avançar.
Mas não é porque você tem resultado financeiro que você é próspero também. É uma área natural que vai fluir. Mas para isso, precisa ser tratado uma área interna. Essa área interna é o que você precisa identificar. A prosperidade tem a ver com aquilo que nós somos aqui dentro. Internamente. Mas, Alan, tem como a gente ser 100% próximo todos os dias? Não existe essa possibilidade. Sabe por que não existe? Porque nós estamos nesse mundo. A prosperidade faz que eu possa ter acesso todos os dias, é ter o bom ânimo de olhar para Jesus e saber que ele venceu, eu também vou vencer. Porque você vai passar por dia mal, assim como eu vou passar. Você vai ter dificuldade, assim como eu vou ter. Vamos ter aflições, todos nós vamos ter. Mas tenha bom ânimo. Quando você estar aflito, talvez você ache que você não é próspero. Quando você está passando dificuldade, talvez você está achando que você é limitado, que você não é amado e que as coisas não vão acontecer na sua vida. Por um momento, então, você acaba questionando e fazendo perguntas: por que eu estou vivendo isso? Isso é normal. É natural, faz parte da vida. Não existe ninguém nessa terra que não passe por aflições. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, todos nós teremos, mas nós precisamos ter bom ânimo para tratar essa aflição que estamos enfrentando. E a aflição sempre vai ser interna, nunca vai ser externa. O problema é que a gente está permitindo situações externas se tornar algo interno dentro de nós. E estamos alimentando muitas coisas que não deveríamos alimentar, fazendo comparações que não deveríamos fazer também, baseado em resultado de outras pessoas que a gente não está tendo. Aí eu fico aflito por isso. Então quer dizer que minha aflição agora virou uma inveja. Eu fui para um nível pior ainda do que era. Então, além de estar aflito, eu sou invejoso também, porque eu não tenho o resultado que o outro tem. Inconscientemente não é inveja, né? Inconscientemente é só, eu quero ter um resultado como o outro tem. Aí faz uma comparação, vive em função daquilo, até que alcance. E quando alcança, vai deixar de ser aflito, então. Então, o sinal do bom ânimo é quando eu tenho um resultado. Se é baseado nisso, então está fácil de resolver. Alcançamos, tem um bom ânimo. Não alcançamos, não temos. Então quer dizer que o bom ânimo está ligado em ter coisas. O bom ânimo está ligado a resultado. O bom ânimo está ligado a ter sucesso. O bom ânimo é ser bem-sucedido. Então, se o bom ânimo é coisas externas, para que Jesus? Jesus é insignificante. Se torna insignificante porque a partir do momento que o meu bom ânimo está em coisas. Agora, se o meu bom ânimo está nele, independente do resultado que eu tenho, aí sim eu estou corrigindo uma rota que vale a pena ser corrigida. Importante é ser corrigida. Dentro desse ponto, quando é corrigido, aí sim eu começo a olhar para dentro. Isso é comparações me geram tal da inveja e me faziam mal mesmo. Mas às vezes nós somos invejosos de uma forma inconsciente. É difícil o cara que é invejoso assumir, eu sou invejoso. Entendeu? Nós somos bons, não somos invejosos não. Nós somos bons. O problema do homem e da mulher, quando eu falo homem e mulher, mesmas coisas. O problema do ser humano é que não reconhece o que precisa ser tratado. Você que vai vir no Jornada Interna esse final de semana, você vai entender o que eu estou falando aqui. O que vai acontecer aqui em Alphaville. Você vai tratar situações internas que têm atrapalhado o seu crescimento, que você nem imagina. Sabe por quê? Porque você não reconhece. Não tem estado de consciência. É diferente. Você precisa entender também que nós, seres humanos, mais de 90% das nossas ações é de uma forma inconsciente. Nós vivemos inconscientemente, quase todos os dias. E quando temos consciência daquilo que realmente prejudica nossas vidas, aí sim a gente busca uma correção de rota. Caso ao contrário, inconscientemente está tudo certo. Esse é o problema emocional que a maioria, né, a humanidade inteira, só inteira vive. Inconscientemente programada em muitas coisas que tem como consciência, entre aspas, que aquilo é certo. Que para ela é certo. Para ela é certo, mesmo que está ferrando a vida dela. Não tem como você convencer essa pessoa. Inconscientemente ela vive algo e ela tem consciência daquilo é certo. Então, você que dirige, o Kleber está aqui, o Kleber é especialista em desbloquear as pessoas que têm medo de dirigir.
Mas inconscientemente você está dirigindo. Sinal vermelho. Você precisa ter consciência. Nossa, sinal vermelho, agora para. Não. Inconscientemente, semáforo vermelho, eu paro. Verde, sigo. Inconscientemente, vou ver nas placas para ver a velocidade que eu devo andar. Inconscientemente, tem os pardais, né? Os radares. Se eu passar por uma velocidade, vai me multar. Inconscientemente, eu reduzo a velocidade. Então, nós estamos no modo automático, né? No ritmo hipnótico, vivendo tantas coisas, e por não ter consciência, não tem como corrigir nada. A mesma coisa é a religiosidade. Inconscientemente, vivemos uma vida religiosa achando que temos uma profundidade em Deus. Mas não temos nenhum nível, um pingo de consciência do que estamos fazendo. Aí quando enxerga, aí tem uma mudança radical. Aí tem uma mudança radical que assusta quem vê. Por quê? Isso é um sinal de prosperidade. Porque eu corrigi uma área que inconscientemente me travava. Inconscientemente impedia o meu crescimento. Inconscientemente eu era escravo. O escravo, ele não tem consciência que é escravo. Porque o dia que ele tiver, ele deixa de ser. O escravo, ele não tem consciência que ele é escravo. Porque o dia que ele tiver consciência que ele é escravo, ele deixa de ser. Ele vai fazer algo que ele nunca fez. Ele vai se posicionar como nunca se posicionou. Ele vai abrir mão do que precisa abrir mão. Não vai negociar. Talvez você tenha medo de falar o que tem que ser falado, porque você tem medo de negociar. Você prefere negociar do que falar a verdade. Você prefere negociar do que se posicionar. Eu já vivi assim muitos anos. Então eu não tenho medo de me posicionar independente do que vai ser gerado. Porque eu não tenho nada preso com ninguém. Nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai gostar de você. Agora nós precisamos ter consciência daquilo que atrapalha o meu crescimento para mim começar a prosperar realmente. Então a prosperidade, outro ponto que nós precisamos entender nessa live é correção de rota. Quando eu corrijo uma rota, eu estou prosperando naquela área que eu não prosperava antes. Talvez era escassa, agora não sou mais. Talvez era soberba, agora não sou mais. Talvez eu era infiel, agora não sou mais. Talvez eu era mentiroso, não sou mais. Porque houve uma correção de rota. E sobre aquilo que eu venci, é um sinal de prosperidade. Mas a base de tudo é Jesus. Se Jesus não é a base dessa prosperidade, eu estou trabalhando apenas a minha inteligência emocional, o meu intelectual para vencer algo de uma forma racional. Ponto final. Venci, consegui, na minha força. Eu sou o grande, todo-poderoso. Aí você tem que ler lá, né, o próprio, se eu não me engano, Oséias, ele fala sobre isso. Maldito o homem que confia no outro homem e faz dele seu braço direito. Não sei se foi Oséias ou Jeremias. Fugindo aqui. Mas, o que está falando? Maldito sou eu quando confio em mim mesmo e faço de mim meu braço direito. Então, toda a minha confiança tem que ter em Deus, não em mim mesmo. Porque em mim mesmo eu posso me perder. Sabe por que eu posso me perder? Porque eu fui programado, assim como você. Programado pelo quê, Alan? Por tudo aquilo que eu vejo e ouço. Eu terceirizo a minha vida para aqueles que eu adoro. Se eu tenho uma admiração por alguém, é esse que me conduz. Se é esse que eu ouço, é esse que me conduz. Ele tem a minha validação, porque é quem fala na minha vida, mesmo distante. Então a pessoa fala, eu ouço, eu acredito. A pessoa vive, eu vejo, eu acredito. Então eu estou sendo programado e baseado nisso, eu estou criando a minha própria força, a minha própria crença. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado para você não se tornar Deus de si mesmo e se tornar alguém distante de Deus. O Deus realmente que nós devemos depender. Como espiritualmente venço isso? Tendo um relacionamento com Deus, dependendo de Deus, enxergando situações que você precisa mudar internamente. Situações internas que precisam ser mudadas. Felipe Fernandes caiu da live e não voltou mais. Realmente deu pau. Tá tudo certo e a gente vai concluir a live aqui. Mas vamos lá. O tema da live é por que algumas pessoas prosperam e outras não.
Já falei o que é e o que não é prosperidade, para você entender. Prosperidade não está ligada a coisas, mas sim a uma pessoa, Jesus. E a partir do momento que eu olho para dentro, eu consigo enxergar situações que precisam ser ressignificadas para me ser próspero sobre aquela área. Uma área que eu estou aflito, porque o próprio Jesus disse isso, no mundo tereis aflições. Essas aflições é para revelar situações internas, para que eu tenha bom ânimo e poder vencer algo interno que somente eu nele posso vencer. A minha esposa não pode vencer essa situação por mim. Os meus filhos não podem vencer essa situação por mim. É individual. Por mais que ninguém chegue a nenhum lugar sozinho, é individual. Só você pode vencer essa situação interna. Somente você, somente eu. Mas como? Enxergando. Tendo estado de consciência. Estado de consciência, de enxergar realmente o que eu preciso enxergar para que seja resolvido. Não me tornando alguém, uma fotocópia de alguém, ou vivendo num ritmo hipnótico, sendo conduzido pelos mestres dos dias atuais. Porque quanto mais eu sou conduzido pelas coisas externas, por aquilo que eu ouço, vejo, leio, mais distante eu estou daquilo que é interno que precisa ser tratado. E toda situação interna que precisa ser tratada é individual. Porque o que precisa ser tratado em mim é algo em mim e não em você. Porque o que Deus tem para mim é algo específico. O que Deus tem para você é algo específico. Talvez coisas totalmente distantes. Situações que você precisa vencer internamente e eu também preciso vencer. Se eu não enxergar, eu sempre vou olhar para as coisas externas. O carro que eu não tenho, a casa que eu não moro, o dinheiro que eu não ganho, o resultado que não sai, o recurso que não vem, as coisas que não acontecem, meu casamento está um lixo, criação de filho uma bosta, e tudo que é externo me conduz. E eu vivo dias e dias e dias e dias e dias de aflições até a minha morte. Porque eu só estou sendo conduzido por aquilo que eu vejo. Tão raso, frio, indiferente, cego, surdo, mudo, porque está sendo conduzido por coisas superficiais. Agora, você quer algo profundo, que não é superficial? Olha para dentro. Para de comparar você com outra pessoa. Para de terceirizar a responsabilidade que é sua. Seja homem e mulher de assumir responsabilidade que é sua e trate. Não deixe para amanhã. Trate hoje. Ressignifique hoje. Se posicione hoje. Faça hoje. Seja autoral. Fotocópia não vai dar em nada. Superficialidade não vai dar nada. Vai tampar por muito tempo uma situação que tem que ser tratada urgentemente. É que você acha, talvez, que você não esteja doente. Mas me mostre um que está nessa terra que é curado. Emocionalmente falando. Me mostre um, quero conhecer esse. Você conhece alguém? 100% curado na alma. Conhece? Então tem um problema. Se existe, Jesus é mentiroso. Como alguém que é curado não vai ter aflição? Como alguém que é curado não vai pode ficar aflito? Então existe um problema. Então a humanidade está doente. E o desafio? Qual que é o desafio então, Alain? Identificar quais são as doenças. Para poder sair do estado que se encontra. Uns são mais, outros são menos doentes. Mas todos estão doentes e precisam ser curados. Até a morte. Ah, Alain, por que você está falando isso? Porque é a verdade, irmão. Me traz um que é curado. Quero conhecer. Eu conheço gente, hein, mano? Conheço gente. Eu tenho 37 anos. Sou novo, mas eu conheço gente, mano. Mas conheço demais. Até hoje não encontrei ninguém que seja 100% curado. Fico irritado, às vezes, indignado, por tantas mentiras que são faladas. E é normal. Como ensinam mentira, vou falar o que tem que ser falado. E eu tenho que te falar aqui, não são resultados, não é dinheiro, não é casa, não é carro, não são pessoas, não é network, não é nada que possa te trazer cura.
Ah, o resultado te cura. Mentira. Cura momentânea. Ah, beleza, verdade. Momentânea. E daqui a pouco você fica doente de novo, querendo algo que você não tem. E precisa correr, ó, na doença até achar cura. Aí achou a cura, resultado. Aí passa de novo, rápido, assim. Meu Deus, como algo que me cura é tão instantâneo. Curou e acabou a cura. Porque mostra que a nossa alma é doente. Doença emocional se chama isso. Alienação, bloqueios emocionais, crenças limitantes, terceirização da sua própria vida, falta de posicionamento, medo de reconhecer o que precisa ser tratado, faz vista grossa para aquilo que realmente precisa ser tratado na sua vida, vitimismo, qualquer outro nome que você queira dar. Quanto mais eu enxergo o que precisa ser tratado, mais eu avanço. Quanto mais eu olho para Jesus e vejo quão distante eu estou dele, mais eu avanço. Distante, que eu falo no estilo de vida. Distante de não ser preso a coisas. Me fala aí, Jesus era preso ao quê? Né? O que ele era preso? Se Jesus se movia, ele via um curso aqui, ó. Opa, nossa, esse cara tem resultado. Vou seguir ele. Jesus, ele era tomado pelo quê? Se Jesus é a base, realmente, né? Se a gente tem ele como base, né? Talvez você não tenha Jesus como base. Talvez sua base seja qualquer outra pessoa, menos Jesus. Então, se eu olho para Jesus e vejo que tomava o coração dele, por que situações tomam meu coração? Problemas tão pequenos. Situações tão pequenas a serem tratadas, resolvidas, ressignificadas. O que realmente trazia aflição para Jesus? O que realmente fazia Jesus parar? Qualquer coisinha que acontece na vida, você para. Pisou no seu calo, parou. Falou um pouco grosso, parou. Não teve resultado, parou. Parou por quê? Sabe uma situação que você precisa entender? Jesus estava focado no propósito dele. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Você é obediente até o quê? Tem pessoas que desistem do casamento facilmente. Nem é porque é traição, né? É porque perdeu o amor. Desiste do outro porque falou algo que não deveria falar. O ser humano é assim. O ser humano ele é insignificante em suas ações. Não é essa palavra insignificante, mas o ser humano ele é indiferente com o próximo. Fala que ama a Deus que não vê. Isso é Bíblia, tá? Você que conhece a Bíblia, eu sou formado em teologia. Só para você entender um pouco. A Bíblia fala o seguinte: como eu posso amar a Deus que não vejo se eu não amo o próximo que eu vejo? Onde está esse Deus que você ama, que não se revela na vida do próximo? Porque para se revelar na vida do próximo, não é só o próximo que possa... o próximo tem que me beneficiar, tem que me trazer resultado, tem que fazer eu crescer e tal. Mas até onde esse próximo pode caminhar com você? Até onde esse próximo realmente faz sentido para você? Até onde esse próximo representa Deus para você? Até onde? Até onde ele pode... até onde ele tem algo para te oferecer, porque depois que ele não tem mais, já é um próximo insignificante. Até onde ele não errar. Porque o dia que errar, não é mais importante. Até onde? Tem um limite. Então, se a gente quer ser próximo, porque algumas pessoas prosperam e outras não, eu estou te trazendo aqui rasgado. Muito além do que resultado. Esse final de semana vai ter o Jornada Interna. Tem vários alunos aqui que já fizeram Jornada Interna. O Jornada Interna é o caminho sem volta. Alan, por que é o caminho sem volta? Não tem como mais ser o mesmo depois de você passar pelo Jornada Interna. É impossível. Impossível. Se você se permitir, lógico, né? Talvez você venha, fica fechado no nível hard. Pode acontecer essas exceções aí. Mas se você vir abrir
seu coração para viver o jornada interna por 2 dias, é impossível você continuar a mesma pessoa. Impossível. Porque nós vamos tratar situações espirituais e emocionais. Não é só técnicas de PNL. Você vai passar por um desbloqueio emocional tão profundo que você nunca viveu antes. Um desbloqueio familiar tão profundo que você nunca viveu antes. Um desbloqueio espiritual tão profundo que você nunca viveu antes. Vai ser aqui em Alphaville. Esse final de semana, de 26 e 27. Vai ser desconstruído toda a linha religiosa que foi colocada na sua cabeça como nunca antes. Porque eu não vou ficar usando meias palavras para entrar em situações que precisam ser tratadas. Seja você evangélico, católico, espírita, o que for. Quase o método de P, nada a ver com o método de P. Método de P, né? Pablo Marçal, meu amigo, depois dele eu fui o treinador que deu mais turmas do método de P. E depois foi a minha última turma do método de P, eu como treinador de turmas minhas mesmo, foi em agosto de 2019. Quando a gente estava junto, ele tinha um projeto de ter 500 treinadores no Brasil e no mundo. E eu era o treinador que estava no braço direito dele ali, juntamente com o Felipe Fernandes. E a minha última turma método de P foi em agosto de 2019. Né? Ele chegou à conclusão que ninguém daria mais método de P. E eu vim com jornada interna logo em setembro de 2019. E esse final de semana vai ser a turma 40. Então, começou em setembro de 2019 e estamos na turma 40. É um retiro espiritual muito mais espiritual do que tudo. Que não tem nada a ver com a religiosidade. O problema é que o retiro espiritual é que vai trazer uma base religiosa, evangélica ou católica, né? As principais que fazem retiro espiritual. Mas o treinamento é uma imersão nível hard, espiritual e emocional. Você que vai vir, deixa eu te falar, se não fazer, se não viver nada o jornada interna, no final do treinamento você pode pegar seu dinheiro e ir embora. Faça esse compromisso com você. Você fala, não, para mim não fez sentido não. Aí você passa com a equipe lá e fala, me torna o meu dinheiro. Aí eu te devolvo o seu dinheiro e pago o seu Uber ainda. Para você vencer a escassez. Para você ir embora. Deixa eu te falar, é uma experiência única. Não tem nada igual. Só vivendo. O que é o jornada interna? Só viver. Você vai ter uma experiência de ressignificações e situações que impedem você prosperar. E a principal é a sua vida espiritual. Principal, emocional. Porque você não abre situações. Você precisa abrir situações internas para poder ser tratadas. Em Tiago 5,16 diz o seguinte, confessar os seus pecados uns aos outros, orar um pelos outros para ser o quê? Curado. Quando eu sou curado? Quando eu trato situação emocional. Então, eu sou próspero quando eu venço uma doença emocional. Você que está na dor, vai. A Lara veio, teve uma experiência poderosa. Então, pessoal, para finalizar a live é isso. Hoje, essa live, ela foi desejada, né, e programada para acontecer hoje às 18 horas, juntamente com o Felipe Fernandes. Aconteceu, teve uma participação dele, infelizmente, não sei o que aconteceu, né? Eu vejo que é uma resistência espiritual também, e ele participou aqui, muito pouco, né? Mas vamos ter a oportunidade de fazer uma live junto, para vir com esse tema, outro tema semelhante. Eu e o Felipe, nós somos amigos aí há anos. Lili, eu vou, então só vem. Vai ficar gravada? Talvez eu deixe por um período, depois eu tiro. Então, dentro disso, não aconteceu a live, a gente vai organizar para fazer um outro dia. Mas para finalizar, você quer ser próspero? Quer ser próspero? Você quer ser próspero? Essa é a pergunta. Aí você vai escrever aí, não quero ser próspero, eu já sou. Uau! Então me ensina. As palavras de efeito, mano, não muda a vida de ninguém. Coisa tão rasa e vazia que você parece um robô repetindo a mesma palavra do Criador, né? De quem criou aquela frase. O que muda a sua vida, o que muda a minha vida, é olhar para dentro e reconhecer o que precisa ser tratado.
O que faz eu ser próspero é quando eu olho para dentro e realmente reconheço o que precisa ser tratado. O que faz eu ser próspero é depender de Deus. Ter uma vida de dependência, de oração, de busca intensa, para entender o que precisa ser tratado. E se sentir amado da forma que eu sou. Se sentir amado por aquilo que já foi me confiado. E se sentir grato por aquilo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho vem dele. Nada podemos ter se o céu não for dado. Então, se tem, é porque o Senhor te confiou. O que faz ser próspero é você ser um bom mordomo daquilo que Ele te confiou. E o principal que Ele te confiou se chama vida. A sua vida. A sua vida. Se você não é um bom mordomo com a sua própria vida, você vai ser um bom mordomo com o quê? Se você não é bom mordomo com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com aquilo que você faz, você vai ser mordomo do quê? Você quer ser mordomo de dinheiro? Você vai ser mordomo do quê? Da riqueza, do resultado, do poder, da fama. O que você quer ser mordomo? Começa com base. Mordomo de si mesmo. Mordomo de tratar situações que precisam ser tratadas. Mordomo de não ficar correndo de si mesmo. Mordomo de ter autorresponsabilidade, autogoverno. Mordomo por não terceirizar a vida espiritual e a vida emocional. Mordomos de reconhecer a sua vida em Deus. Mordomo de ver o quanto você é amado, querido por Ele. Mordomo de se valorizar. Mordomo de não baixar a cabeça, não curvar para ninguém. Mesmo estando aflito. Mordomo para permanecer e não desistir da vida. Mordomo para não desistir da sua família. Mordomo para não desistir daqueles que dependem de você. Seus filhos, talvez seus pais. Mordomo para fazer a diferença. Por você ter enxergado algo, outros que não enxergaram. Mordomo e não enterrar aquilo que foi te confiado. E o que foi te confiado foi a vida. Você tem uma vida. E se você carrega a vida dele, você tem algo poderoso para entregar. Se você não entrega, você vai ser apenas uma cópia de redes sociais ou qualquer outra coisa. Repetindo coisas que outros estão fazendo. Tão vazio e distante você vai estar de uma verdade tão poderosa que está dentro de você. A verdade ela é única e absoluta para você e para mim, que é Cristo em nós. Se eu não olho para Ele, eu fico conduzido pelo que os outros estão falando. Se eu não olho para Ele, eu não enxergo quem eu sou. Então, quando eu tenho esse olhar e me permito a viver isso, eu começo a viver algo que eu nunca vivi antes. Você está disposto a abrir mão? O que você está disposto a abrir mão? Paulo, ele falou algo que mexe muito comigo, e desde que eu ouvi, desde que eu tive um encontro com esse ensino de Paulo, que ele fala o seguinte, que para ele, viver era Cristo, e morrer era lucro. Olha o nível de fé, de vida com Deus que o cara tinha. Para ele era melhor morrer do que viver. Viver eu vivo para Cristo, mas morrer para mim é lucro. Então o cara ele desejava logo a morte do que viver. Que faz sentido eu viver por coisas, ou resultados. Tudo isso é pode ter, tá? Isso são demais coisas que vão ser acrescentadas à sua vida. Isso é promessa. São as demais coisas, mas em primeiro lugar você tem que buscar o reino. E o reino não tem nada a ver com religiosidade, fazer coisas para Deus, tem nada a ver com isso. Então, olha o nível do cara. Viver é para Cristo, mas morrer é lucro. Qual que é o melhor para Paulo? Viver ou morrer, então? Então quer dizer que viver, enquanto eu estou vivo, eu vivo para Cristo. Mas o que eu queria mesmo era morrer logo, porque para mim morrer é lucro. Então o lucro é melhor do que a vida. A morte, né, que Paulo desejava era melhor do que estar vivo. Pedro, quando ele foi ser crucificado, ele chegou diante dos caras e falou, ó, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre foi. Vira, põe para baixo. Pedro foi próspero. Ele venceu situações que ele mesmo condenou antes da crucificação. Ele não queria que Jesus fosse entregue. Ele ia defender Jesus. Ele estava querendo proibir que Jesus fosse entregue aos romanos para ser crucificado. Queria defender Jesus com a espada.
Negou Jesus por 3 vezes. Mas Pedro foi o cara. Sabe por que ele foi o cara? Porque não se abateu. Ele não se abateu por ter negado. Ele não se abateu por ter ido contra a vontade do mestre. Ele não se abateu, pelo contrário, ele se posicionou e tratou essa situação emocional que ele viveu. Assim como Paulo. Paulo não se abateu quando ele matava os judeus, os cristãos. Quando ele teve a experiência de cair do cavalo. Pelo contrário, depois de 3 dias, ele ficou cego, voltou a ver, e ele teve um posicionamento de arrependimento. Aqueles que eu matavam, já não vou matar mais. Outras pessoas que são cristãs, não vou matar mais. Então, aqueles que eu perseguia, já não vou perseguir mais. Olha a mudança de rota que ela teve. Ele matava as pessoas, e agora ele vive em trazer as pessoas para aquilo que ele teve como experiência. Olha a mudança de rota. Ele foi próspero por uma área, em uma área da vida dele, que era normal. Talvez para Paulo, talvez não. Até aquele momento era normal matar o povo. Inconscientemente, matando todo mundo. Talvez para você, ser próspero é fazer o que você faz hoje. Porque inconscientemente você está sendo conduzido. Mas como Paulo caiu do cavalo e teve consciência, sabe quando você vai ter consciência? Quando você cair do cavalo também naquilo que você acha que de fato é prosperidade. E às vezes não é. Talvez achamos que prosperidade está ligada a isso, a fazer um monte de coisas e a ter resultado. Imagine Paulo batendo no peito. Boa noite, Pedro. Imagine Paulo batendo no peito. Eu sou cara, matei tantos essa noite. Tantos cristãos. Matei. Eu sou cara, eu sou próspero, eu mato muito. A fala dele talvez seria essa. Se vangloriava daquilo que fazia. A prosperidade para ele era quantas pessoas ele matava. E para ele estava tudo certo. Porque inconscientemente ele estava sendo conduzido por aquilo que tinha tomado a alma dele. Mas a partir do momento que ele teve uma experiência e teve o estado de consciência, ele mudou de rota. Aquilo que ele perseguia, agora ele faz questão de anunciar aquilo que transformou a vida dele. E realmente ele entendeu o que é prosperidade. E entender prosperidade tem a ver com o que é interno. Nunca vai ser com algo externo. Não é aquilo que eu faço. Prosperidade com aquilo que eu sou aqui dentro. Totalmente diferente. O que é externo sempre vai revelar o que está dentro. O externo revela algo interno. Ok? Então, para finalizar, pessoal, você que está nessa live, somente você que está aqui na live, vou liberar um bônus, você vai me chamar no direct. Você quer vir no Jornada Interna esse final de semana, manda um direct, ó, estava na live, quero retirar meu bônus e quero participar. Chama, a equipe vai te responder e você vai estar com a gente nesse final de semana aqui em Alphaville, São Paulo, dia 26 e 27. Será uma das melhores experiências da sua vida, se não for a melhor da sua vida. Isso eu te garanto. E se não fazer sentido nenhum, no final do treinamento você pode procurar a minha equipe e pegar o valor da sua inscrição, que é insignificante. Perto da experiência que você vai ter. Só que eu te falo aqui, já antecipando, é um caminho sem volta. Tem que ter coragem para cair para dentro, para tratar situações que você está fugindo há anos. Quando você cair aqui dentro do Jornada Interna, você vai se deparar com situações que você não se deparava há anos. Que você precisa tratar. Você vai querer fugir. Você vai querer fugir. E é normal, tá? Tem alunos, infelizmente, que no processo do Jornada Interna vai embora no meio do treinamento. Esse que vai embora no meio do treinamento não tem o que ser feito. Vai embora e tá tudo certo. Agora, você ficar do início até o fim, você falar com Jornada Interna, não aconteceu nada na sua vida e você quiser seu dinheiro de volta, eu te devolvo. Faço questão. Agora, você ir embora no meio do caminho, aí não tenho compromisso com isso. Porque vai ser tão pesado que a gente vai tratar, que você vai querer correr, fugir daquilo que precisa ser tratado. Você está fugindo há anos de situação. E você quer ser próspero. Por que umas pessoas prosperam e outras não? É porque umas decidem tratar situações que precisam tratar internamente e outras não. Sabe quando eu sou próspero também? Quando eu trato situações internas. Eu vou prosperar sobre uma área que me prendia. E a área que me prende não é externa, é interna.
possível passar pela jornada e nada acontecer. Vale muito a pena. Transformador. Tamo junto. Pessoal, é isso. Então, quem tá nessa live, você que tá nessa live, quer vir nessa turma, mora no Rio Grande do Sul, igual o Jonathan falou, irmão, cai pra dentro. Tem gente que tá vindo aí do Rio Grande do Sul para essa turma. Tem pessoas que estão vindo do Rio Grande do Sul para essa turma. Cai para dentro. Ah, eu tô aonde? Tô na Bahia, tô no Ceará, sei lá onde. Você quer tratar? Cai para dentro. Vem de avião, vem de carro, vem de... Fique sem resolver aquilo que precisa ser resolvido. Mano, se você vir, tem gente que vem de Manaus, mano, de todos os estados já veio. Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, galera, Paraná. Mano, só vem. Só vem. Se permite a viver algo. Eu te falo que a sua vida nunca mais será a mesma depois do Jornada Interna. Nunca mais. Não é o Jornada Interna que vai transformar a sua vida. É a experiência que você vai ter. Porque o Jornada Interna não transforma a vida de ninguém. Você vai passar por uma experiência. Jornada Interna não é um treinamento motivacional, de técnicas. Por mais que eu tenha minhas formações em PNL, em programação neurolinguística, ferramentas que possam mudar a minha mentalidade. É muito mais profundo que isso. Você vai ter um desbloqueio no espírito tão pesado e uma ativação no espírito tão pesado que você nunca teve antes. Você vai passar por um processo de desbloqueio emocional e de ressignificação emocional, de cura emocional, desbloqueio familiar que você nunca passou antes. Tratar situações, você fala, não, minha família está ótima. Quando você chegar ao desbloqueio emocional, o desbloqueio familiar no Jornada Interna, você vai enxergar a sua família. Para mim é a parte mais assustadora do Jornada Interna. O desbloqueio familiar. É o momento que você enxerga a sua família. Você vai enxergar. Aí você vai ver se realmente está tudo resolvido. E eu te falo que a maioria dos bloqueios emocionais, situações emocionais que você precisa vencer, foi gerado na sua infância. Ambiência que você nasceu, né? A família, a criação, religiosidade, toda essa situação de ambiência que você teve da sua infância até hoje, te gerou uma programação. Por isso que o choque é pesado. Você vai ter um choque tão pesado que não tem como mais você voltar ao estado original que era antes. Antes do Jornada, né? Você vai voltar ao estado original lá atrás, antes das programações que foram feitas toda a sua vida. Mas você precisa se permitir. Então, você que quer participar dessa turma nesse final de semana, você vai mandar um direct para mim, depois dessa live aqui, falar, eu quero participar do Jornada Interna. A equipe vai entrar em contato. Você não precisa ir no link da bio. Alan, eu quero saber mais sobre Jornada Interna. Vai no link da bio, vê as informações, tá tudo certo. Mas você vai mandar um direct para mim e você vai ter um bônus por ter participado dessa live e você vai estar nesse final de semana no Jornada Interna aqui em Alphaville. E eu te garanto que aquilo que precisa ser tratado vai ser tratado. Te garanto. E se isso não acontecer, no final do treinamento você pega seu dinheiro e vai embora. Mas tem uma condição, tem que ficar até o final. Tem que começar de manhã às 8h30 no sábado. Aí vai até sábado, não tem horário para terminar no sábado. Domingo, 8h30 de novo. E vai até o horário também, que não tem horário para terminar no domingo. Você ficando até o final, aí sim. Esse é o acordo. Mas você tem que ter coragem de cair para dentro. Fechou? Porque algumas pessoas prosperam e outras não. Porque umas estão dispostas a tratar aquilo que precisa ser tratado internamente e outras não. A grande maioria está fugindo de tratar o que precisa ser tratado. Essa é uma das chaves da prosperidade. Eu sou próspero quando eu trato algo interno. Eu não sou próspero quando eu fujo de algo interno que precisa ser tratado. Beleza, pessoal? Então é isso. Estamos mais do que juntos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vou deixar essa live salva de hoje para amanhã. Você quer compartilhar para alguns amigos? Faz isso, então. Caso você possa transbordar, pega essa live e manda para uns 10 amigos. Depois que estiver salva lá, faz o seu comentário nessa live. O que foi para você essa live? Qual o conteúdo que você pegou? O que você teve de aprendizado?
Coloca lá e manda pro amigo, fala, mano, assiste até o final. Vê essa live aí. Que às vezes, com certeza, assim como foi algo edificador, que foi edificante para sua vida, pode ser para outras pessoas. Então vou terminar a live agora. Você vai lá, faz os comentários nessa live, não é no post não. Nessa live. Manda ela que ela vai ficar salva de hoje para amanhã. Talvez eu deixe mais um dia aí, porque amanhã vai ter live de novo. Amanhã qual que é a live? Amanhã vai ser às 20 horas. Você que está nessa live, amanhã às 20 horas, com meu amigo Rafael Medeiros. Ele é mestre em gestão do tempo e é homem de Deus. Não é só mestre em gestão do tempo. Porque ter conhecimento qualquer um tem, mas é um homem de Deus. Poucos homens de Deus eu conheço como esse. Amanhã ele vai estar comigo aqui na live, chama Rafael Medeiros. O conteúdo dele também é fantástico. Depois a gente vai fazer uma live com o Felipe Fernandes de novo, porque hoje não deu certo, infelizmente, e nós vamos estar aqui para poder liberar o conteúdo que Deus tem colocado no nosso coração. Fechou? Deus abençoe você grandemente e até a próxima. Tamo junto. Manda o direct lá, para você garantir o bônus do Jornada Interna. E você quer saber informação sobre Jornada Interna, vai no link da bio. Mas o bônus, você tem que mandar, para você acessar o bônus, você tem que mandar um direct para mim. A equipe vai falar com você, você fala, eu estava na live, quero retirar o bônus para o Jornada Interna. E você vai cair para dentro. Tamo junto. Deus abençoe.